noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula de terça, né? Tô aparecendo aqui no Instagram todas as terças, trazendo conteúdo para vocês. E hoje nós vamos falar de 7 passos para você poder investir, né? Você sabia que para a gente poder investir, a gente precisa ter alguns passinhos anteriores aí ao ato de investir, né? Como é que a gente pode se preparar para investir? Como é que a gente começa a investir? Então, vou passar 7 passos aqui que são necessários para você que quer começar a investir, tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo que vai ter um conteúdo bem bacana para você, tá? Se você conhece alguém que quer começar a investir, né, que quer organizar a vida financeira para começar a investir, chama ela para essa aula, compartilha essa aula com ela, que você vai estar ajudando, né, essa pessoa, vai estar me ajudando também, divulgando meu conteúdo, e no final todos ganham, né? Conhecimento ele só é bom se ele é compartilhado, certo? Então, qual é o foco aqui, né? O foco é que eu te ajude a fazer o seu dinheiro sobrar para que você possa começar a investir. A gente não tem como investir se o dinheiro não sobra, se a gente está endividado, se a gente está numa situação financeira não muito agradável, não é verdade? Então, o foco aqui é fazer o dinheiro sobrar para investir e fazer esse dinheiro multiplicar, beleza? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Rúbia Ertal, eu sou professora, sou contadora, né, formada em contabilidade, sou educadora financeira e aqui no Instagram eu desenvolvo esse trabalho voltado para a educação financeira, voltado também para empreendedores, né? Tem alguns treinamentos aí em company e eu tô aqui, né, toda terça-feira falando de finanças e investimentos. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui comigo. Tem várias aulas também já no meu IGTV que você pode ir lá e acessar para poder assistir os conteúdos que eu já fiz e continuar acompanhando os que eu venho fazendo, tá certo? Bom, a minha missão, então, aqui como eu falei, é ajudar você a fazer o seu dinheiro sobrar para começar a investir. E pensando nisso, eu planejei essa aula, 7 passos para a gente poder investir. Comecei a fazer uma retrospectiva aí de quando eu comecei a investir, o que foi necessário eu desenvolver, o que foi necessário eu criar para que eu conseguisse começar a investir, certo? Então, vamos embora para a aula, né? Aqui não tem muita enrolação, a gente vai direto ao conteúdo. E o primeiro passo que eu queria falar para vocês aqui, ele tá ligado à motivação. Motivação, Rubi, aqui não é uma aula de finanças e investimentos. O que você está falando de motivação? Motivo para ação. Seu porquê. Por que você quer investir? Porque não faz sentido a gente investir por investir, né? Para a gente investir, a gente vai precisar abrir mão de alguns prazeres imediatos. De repente, a gente tem um dinheiro ali, a gente pensa, poxa, eu poderia fazer tal passeio, poderia comprar tal coisa, mas eu quero investir. Então, se o seu porquê ele não for muito forte, você vai gastar aquele dinheiro e não vai investir. Investir por investir não faz sentido, entende? Você tem que ter um motivo. Vocês conhecem alguém que tinha dívida, era endividado, e aí o principal motivo dele, o principal objetivo dele era pagar a dívida. Aí ele foi lá, batalhou e pagou a dívida. No mês seguinte ele já se endividou de novo. Conhece alguém assim? Por que as pessoas agem dessa maneira? Elas agem nesse ciclo? Porque elas não têm um motivo forte. A pessoa que está endividada, a pergunta que ela precisa se fazer é: por que eu quero pagar essa dívida? O pagar a dívida deve ser um meio e não um fim. Porque se pagar a dívida é um fim, eu fico sem objetivo. E daí eu preciso fazer outra dívida para continuar tendo um objetivo, para continuar tendo um porquê. Entende? Então, se você tem como objetivo fazer o teu dinheiro sobrar para investir, você até pode fazer ele sobrar um mês, mas no outro mês ele já não sobra mais, porque senão você fica sem objetivo. O que eu preciso fazer agora? Né? Eu já investi um pouquinho, né? Então, você precisa ter um motivo forte. Qual é o seu porquê? Né? Vou dar alguns exemplos aqui, então. Talvez o seu porquê seja ter o poder sobre a sua vida financeira.
Eu domino meu dinheiro, eu domino as minhas finanças, sou eu que digo para onde o dinheiro vai, sou eu que aplico, eu faço meu dinheiro crescer. Talvez essa autonomia seja importante para você e esse pode ser um motivo forte, né? Então, se você coloca isso como seu porquê, quando você pensa em utilizar o seu dinheiro para outra coisa que não seja aquilo definido para o seu investimento, você vai pensar: poxa, não, se eu fizer isso, não sou eu que estou tendo autonomia sobre o meu dinheiro, é ele que está tendo autonomia sobre mim. Então, esse pode sim ser um motivo forte, certo? Mas talvez o seu motivo, o seu porquê, seja uma viagem que você quer fazer, né? De repente você quer juntar dinheiro para fazer uma viagem, quer viajar. E aí você gostaria de investir, porque no investimento o seu dinheiro ele vai estar protegido da inflação, ele vai crescer mais rápido e você vai conseguir atingir esse objetivo mais rápido. Então, o objetivo final não é investir, o objetivo final é viajar, entende? Então, o investimento ele é um meio para que você alcance esse objetivo. Ou talvez, né, você hoje more com seus pais e a situação não esteja tão legal como você gostaria, falta privacidade, enfim. E talvez o seu objetivo seja morar sozinho. Talvez esse seja o seu porquê. Não, eu quero juntar dinheiro, eu quero que esse dinheiro cresça rápido, porque em 2 anos eu quero comprar meu apartamento, eu quero ir morar sozinho, eu não quero morar a vida inteira com os meus pais, eu quero ser independente, né? Talvez esse seja o seu motivo. Então, você vai usar os investimentos como uma ferramenta para alcançar esse objetivo, certo? Ou talvez o seu objetivo seja simplesmente ter paz financeira. Tem gente que precisa deitar à noite no travesseiro e saber que ele tem um dinheiro investido, que ele tem lá uma reserva de segurança, que qualquer imprevisto que aconteça, ele está garantido, ele está preservado. Talvez esse seja o seu porquê, certo? Então, eu não sei qual é o seu motivo, mas você precisa saber qual é o seu motivo. Porque simplesmente se a gente pensar em investimento por investimento, investir só por investir, a gente não vai conseguir ter ali a constância de todos os meses continuar fazendo esses investimentos, certo? Então, assim, antes de eu pensar em produto mais rentável, né, qual é o melhor investimento, entender de fato a parte técnica dos investimentos, existe esse primeiro passo, e na verdade o segundo passo também que eu já vou falar, que são questões emocionais que envolvem aí todo o controle do dinheiro. Então, anota aí, precisa ter o seu porquê, por que você quer investir. Isso vai ser determinante aí no teu sucesso, tá? E o segundo passo, ele também é um passo que está ligado à questão emocional, né? Aliás, não é bem emocional, é comportamental, ligado ao seu comportamento. O segundo passo é a conscientização, tá? O que é conscientização? Eu tomar consciência de como eu estou hoje. Hoje, eu não invisto porque eu ganho pouco ou eu não invisto porque eu não tenho controle sobre o meu dinheiro. Então, é uma reflexão que você precisa fazer. Eu não invisto porque eu ganho pouco, de fato não dá para investir, ou eu não invisto porque eu não tenho controle sobre o meu dinheiro. Eu até ganho aí um salário aceitável para minha função, para minha formação, mas eu não tenho controle, eu gasto com bens de consumo, eu não consigo fazer o dinheiro sobrar. O que está acontecendo? Então, eu preciso ter essa consciência. E quando eu falo assim, eu não invisto porque eu ganho pouco, esse pouco ele é muito relativo, né? Porque talvez para mim pouco seja um determinado valor, para você pouco seja outro valor. Então, isso é muito relativo. Então, primeiro você tem que entender qual é a sua aptidão aí no mercado de trabalho, né? O que você entrega de valor para as pessoas diante da sua formação, diante da sua competência e avaliar se esse salário é adequado ou não, para você fazer esse julgamento do que é pouco e o que não é.
E aí eu quero apresentar aqui para vocês algumas soluções para as duas situações, porque as duas situações têm soluções, né? Eu vou apresentar soluções para quem se conscientizou ou entendeu que, de fato, não investe porque ganha pouco, e para aqueles que não investem porque não têm o controle sobre as suas finanças, tá? Então vamos lá. Primeiro, se você se autoavaliou aí e você chegou à conclusão, não, de fato, o que eu ganho é muito pouco, não dá para investir, tá? Então quais são as soluções que você pode tomar, tá? Você precisa criar estratégias para ganhar mais. Falar é fácil, né? Mas como que a gente vai fazer isso? Então, vou dar algumas alternativas aqui. Uma, você vai olhar para dentro da tua casa, vai abrir o teu guarda-roupa e vai ver o que tá ali no teu guarda-roupa que já faz mais de 6 meses, vamos botar um ano, né, para ter pego as duas estações aí, mais de um ano que você não usa. Essas coisas que estão lá entulhadas no teu guarda-roupa, né? Sapatos, roupas de uma maneira geral, que você não usa mais, eles podem ser vendidos e você pode levantar uma renda extra com isso, tá? E móveis de uma maneira geral, de repente tem 3 TV em casa, só usa uma, né? Pode ser vendido. Então, assim, não precisa ficar com excessos lá na tua casa. O teu dinheiro, ele tá ali. Ele não tá sobrando porque ele tá em algum bem de consumo que você tá tendo. Então, a primeira forma que você tem de conseguir uma grana extra para investir é vendendo itens que você não utiliza mais. Já parou para pensar nisso? Que tem muito dinheiro parado na tua casa? Esse dinheiro que está parado, daquela TV que não é utilizada, ele poderia estar aplicado e rendendo. Coloca o valor dessa TV aí em 10 anos, em 20 anos, numa boa aplicação. Você está perdendo dinheiro, tá? Então, eu ganho pouco? Beleza, mas o que você tem que você pode vender e aplicar o dinheiro? Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente entrou na pandemia e a gente viu que o online, ele deu uma acelerada. Coisas que eram para acontecer daqui 5, 10 anos, aconteceram aí no período de 1 ano. Muitas empresas migraram para o online. Muitas atividades migraram para o online. Eu era professora de presencial, do ensino presencial. Hoje eu só trabalho aqui na minha casa. As aulas das faculdades estão online, a disciplina que eu leciono está online. E eu comecei a desenvolver os meus treinamentos de forma online. Rubia, mas aí eu vou ter que dar aula? Não. Você vai ver dentro da tua área de atuação o que você pode levar para o online. O que dá para fazer no online? Dá para vender online, dá para fazer um e-commerce, dá para... Enfim, você vai pensar nas suas soluções. E mais, né? Aquilo que você sabe não pode ser ensinado? Você não precisa ser um professor graduado, pós-graduado, com mestrado e doutorado para ensinar alguma coisa pela internet. Eu sei fazer unha, Rúbia. Legal. Que tal montar um cursinho e ensinar as outras pessoas a fazerem? Né? Então, tem muitas alternativas. O online, então, ele é uma baita porta aberta que a gente tem. Porque a gente tem acesso à internet, né? Por um custo hoje já bastante reduzido. Praticamente todas as pessoas têm o seu celular. A gente tem as redes sociais, que são aí uma porta de entrada para o mundo. Então, é uma possibilidade de você fazer uma renda extra, de aumentar o valor que você ganha por mês, tá? Como você pode ganhar mais no seu trabalho atual? Digamos que você chegou à conclusão que você ganha pouco lá no teu trabalho. Como que você pode fazer para ganhar mais lá? Fazer hora extra é uma possibilidade, você vai estar ganhando mais. Lembrando que essa diferença que você vai ganhar mais, você já reserva para o seu investimento. Eu posso fazer um curso, Rúbia, porque daí eu vou ter tal habilidade, eu posso ser promovido. Legal! Então, você já sabe o que você precisa fazer. A gente sempre sabe o que a gente precisa fazer. A questão é que às vezes a gente fica dando desculpa. Porque o meu chefe é assim, assado, então eu não tenho chance de
de ganhar mais? Inverte essa afirmação. Eu tenho chance de fazer melhor e fazer com que o meu chefe seja melhor comigo. Então, é uma autorresponsabilidade aí. Então, a gente precisa estar aberto às possibilidades que a gente tem, né? A gente costuma dizer assim, né? Que a pandemia, ela foi um momento bastante desafiador para todos, né? Muitas pessoas tiveram redução na renda, muitas pessoas ficaram doentes, perderam seus entes queridos. Agora, uma coisa é certa, né? Tem uma frase que fala: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, com a pandemia, surgiram também novas necessidades das pessoas. Que tipo de necessidade você pode suprir para essas pessoas? Que tipo de lenços você pode vender e fazer com que a tua renda aumente? Então, a gente pode estar avaliando essas possibilidades, certo? Bom, outra questão, né? E ainda para quem ganha pouco, tá, gente? Tô falando aqui tudo soluções para quem ganha pouco. Beleza, eu ganho pouco, então para eu fazer sobrar dinheiro no meu orçamento para começar a investir, outra possibilidade seria reduzir despesas. A gente só tem duas formas de a gente fazer o dinheiro sobrar: ou a gente ganha mais, ou a gente reduzir despesa. Então, eu falei na primeira parte de formas que você pode buscar para ganhar mais. Então, a outra etapa seria: bom, se eu não consigo mesmo ganhar mais, então eu preciso reduzir despesas. Momentaneamente, até você conseguir ganhar mais, tá? É de fato gastar menos. É de fato ter consciência do que realmente precisa gastar. O que você pode fazer em relação às despesas? Precisa todo final de semana ficar pedindo comida em casa? Não dá para preparar uma comida? Talvez seja até mais divertido, né? Um sábado à noite, lá preparar uma comidinha de boteco em casa, né? Tomar uma cervejinha em casa, ao invés de pedir tudo pelo delivery. Sai mais barato, às vezes você tem momentos mais agradáveis com as pessoas da sua família. Então, são opções que a gente tem. A gente vive fazendo escolhas. A gente escolhe gastar mais ou gastar menos, tá? Então, essas são as possibilidades que a gente tem aí para quem ganha menos, né? Buscar formas de ganhar mais, vender alguma coisa, partir para o online, buscar formas de fazer uma renda extra no online. Tem muitos trabalhos que estão surgindo como freelancer agora, né? Se você tem alguma habilidade aí, de repente, de informática, né? Ou outra habilidade, tem alguns sites, por exemplo, o Orkana, que ele seleciona, ele junta, né, pessoas que estão procurando freelancers com pessoas que têm alguma habilidade. E aí você consegue alguns serviços por lá também, onde você pode ser remunerado, digitador, né, fazer arte para rede social, editar vídeo, enfim, esse tipo de coisa, tá? E você pode ir lá e passar sua proposta e você pode ser selecionado. Então, são coisas que podem aumentar a tua renda. Ou, né, no outro lado da moeda, a gente tem o de reduzir gastos. Então, são as duas possibilidades aí que você tem, certo? Então, beleza. Se você se conscientizou e viu que ganha pouco, essas são as soluções para você. Agora, se você olhou para a tua renda e você chegou à conclusão de que ganha adequadamente. É claro que se você perguntar quanto que a pessoa quer ganhar, ela vai falar R$1 milhão, né? Mas beleza, eu sei que dentro da minha realidade é isso que eu ganho, está adequado para minha situação. Só que eu sou descontrolado. E aí, qual a solução? Eu não consigo mandar no meu dinheiro. O dinheiro some, eu não sei para onde foi, e é aquela loucura. Nunca dá para investir porque não sobra dinheiro. Então, assim, a primeira coisa que você precisa tirar da tua cabeça é aquela crença de que diz assim: eu preciso ganhar mais para ter uma vida melhor. Às vezes, pode até ser que isso seja verdade, mas na maioria das vezes, isso não é verdade. Por quê? A
A nossa felicidade, de fato, ela não está no dinheiro, naquilo que o dinheiro pode comprar, mas naquilo que a gente está vivenciando, sentindo. Porque eu posso estar em um momento no melhor restaurante do mundo, comendo a melhor comida, mas estar lá sozinha. E aquilo me deixa triste, me deixa entristecida. Ou eu posso estar lá no botequinho da esquina, mas rodeado das pessoas que eu mais curto estar junto, daqueles amigos legais, daquela pessoa especial, e aquele momento ser super feliz para mim. Eu não estou falando aqui que a gente precisa pensar pequeno, eu não estou fazendo um consolo aqui. Eu estou falando sim que a gente precisa fazer o nosso dinheiro crescer, e quanto mais dinheiro a gente tiver, melhor, porque a gente pode fazer mais coisas, ajudar mais as pessoas, mas a gente tem que entender que nem sempre ter mais dinheiro significa ter mais felicidade. Isso é uma realidade. Então a gente precisa cuidar da gente e, primeiramente, olhar para o que a gente já tem e ser grato por aquilo que a gente já tem. E depois, sim, então, pensar como eu posso ter mais dinheiro. Não é errado ter mais dinheiro. Só que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente tem uma crença na cabeça de que a gente precisa ter mais dinheiro para ter mais felicidade. E aí, quando a gente tem mais dinheiro, a gente pensa que a gente precisa ter mais ainda, e isso vira uma bola de neve e a gente nunca fica satisfeito, tá? Então, quando a gente fala na questão de dinheiro, a gente pode gastar mais ou gastar muito por conta de emoções que estão se passando com a gente. Vocês sabiam que as emoções, elas fazem a gente gastar mais? E todo tipo de emoção. Então, a gente tem que estar atento. Isso faz parte da conscientização. Por exemplo, muita alegria. Ai, eu tô super feliz, tô muito alegre porque a minha filha vai fazer aniversário e eu quero fazer uma baita festa para ela. Eu quero comprar um super presente. Ai, eu não posso esquecer da roupa, ela tem que estar impecável. Ou seja, eu tô muito feliz, é muito amor envolvido e eu quero dar tudo de bom para ela. Não tem nada de errado, mas eu tenho que tomar cuidado para as minhas emoções não conduzirem as minhas ações. Eu tenho que ter um limite. Qual é o valor que eu tenho destinado lá para a festa de aniversário, para a roupa, para o presente? E tomar cuidado para que essas emoções não façam eu gastar demais. Ou o contrário, eu posso estar muito triste. Ai, hoje eu tô deprê, tô melancólica. Quer saber? Eu vou sair para dar uma volta. Aí sai, vai pro shopping. Ai, que roupa linda, eu vou comprar para consolar essa tristeza que eu tô sentindo aqui. E vai lá e gasta. Tem muita gente que faz isso com comida, Aí eu vou comer porque daí eu vou me sentir melhor. Quero preencher esse vazio que tem aqui dentro. Quando com o dinheiro é a mesma coisa. Às vezes a gente gasta porque a gente está muito triste. Então a gente tem que estar consciente, viver no momento presente, tá? O que está se passando comigo? Se conhecer, se perceber, entender essas emoções, aceitar essas emoções e saber que elas vão passar. Que a gente não precisa se ferrar financeiramente por causa delas, certo? Então, tem gente que está num looping dessas emoções e faz isso repetidamente sem perceber. E o que acontece quando isso se repete muitas vezes? A pessoa às vezes não tem condições de comprar, mas ela quer comprar para suprir aquele vazio ou para aquela alegria, enfim, independente da emoção que você esteja sentindo, ela começa a comprar, daí ela não tem mais condições de comprar, daí ela passa no cartão, aí ela já está devendo o cartão, aí no mês seguinte acontece de novo, e ela faz de novo, ela aumenta a dívida dela, aí ela entra no rotativo do cartão, ela entra no cheque especial e ela continua fazendo aquilo sem perceber que está fazendo aquilo. Então a gente precisa puxar nossa mente para cá, para o momento presente, entender como a gente está se sentindo e saber que a gente não precisa preencher esse vazio com coisas, que a resposta está dentro da gente, que a gente precisa fazer coisas que nos dão prazer. Às vezes pode ser uma caminhada, uma corrida, uma ligação para um amigo, tomar um cafezinho, tomar um chá, coisas que são saudáveis para a gente, certo? Então, analise. Por que você gasta? Se hoje você se enquadrou nessa situação que ganha adequadamente, mas é descontrolado, a pergunta é: por que você gasta? Certo?
Então, responda aí para você, não precisa responder para mim, beleza? Essa é uma primeira situação. Então, se você é descontrolado, né? Se você ganha adequadamente, mas não tem controle financeiro, a questão das emoções é uma situação. Agora, outra situação que pode acontecer é você estar reproduzindo comportamentos de familiares. Pode ser que seja isso também. A gente pode fazer duas coisas em relação a isso. Ou a gente pode estar imitando, fazendo exatamente igual um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um avô, alguém muito próximo da gente. Ou a gente pode estar repelindo. Talvez você foi criado por um pai que era muito mão de vaca, vamos falar assim. Você sabia que ele tinha dinheiro, mas ele não comprava as coisas que você queria, nunca comprava, nunca dava para fazer nada, nunca queria fazer nada. E aí você, de maneira nenhuma, quer se tornar essa pessoa. E aí você começa a gastar. Bom, eu vou gastar porque eu não quero ser que nem meu pai. Eu vou gastar porque eu não quero ser chamado de mão de vaca. Eu vou gastar, e aí você gasta. Então, ou você pode estar repetindo um comportamento de alguém que gastava muito, e aí você repete, você gasta também. Ou você pode estar repelindo esse comportamento, certo? Então, você precisa se autoavaliar. O que você está fazendo? Beleza? Então, ganha adequadamente, mas não tem controle financeiro, ou você pode estar agindo por conta das suas emoções, ou você pode estar repetindo o comportamento de algum familiar. E a terceira hipótese que pode estar acontecendo com você está ligada à questão do status. Talvez você seja aquela pessoa que quer agradar os outros, quer ter reconhecimento, quer ser validado pelos outros. Para você, ter uma roupa de marca é muito importante. Ter o carro do ano é muito importante. Ter os filhos nas melhores escolas é importante, porque o que as minhas amigas vão falar se meu filho estudar numa municipal ou numa estadual? Tá? Você quer mostrar para as outras pessoas que tem. Então você precisa balancear o que de fato é importante para você, que você precisa, e o que você está fazendo só para mostrar para os outros, só para agradar os outros. Então, seja sincero com você mesmo. Se você quer ter saúde financeira, se você quer investir. Seja sincero. Por quê? Porque você, quando você estiver entre esses seus amigos e você puder falar de verdade que você está investindo, que você está lucrando, isso vai ser muito mais prazeroso para você do que exibir uma roupa de marca, uma bolsa de marca. Então a gente precisa avaliar o que é bom para a gente e o que é bom para os outros, porque para você certamente é melhor você ter o teu dinheiro aplicado e rendendo do que gastando com uma bolsa de R$400, Então a gente precisa avaliar isso. Então uma coisa que eu costumo falar, uma frase, que a gente pode adaptar aqui para as finanças é: mente sã, vida financeira sã. Se a nossa mente está equilibrada, está sã, as nossas finanças também vão estar, porque a gente não vai estar sendo movido por emoções, a gente não vai estar repetindo o comportamento dos outros, a gente não vai estar gastando para mostrar para os outros. Então a gente precisa ter essa conscientização. Então esses dois primeiros passos que eu falei para vocês aqui, eles estão ligados a comportamentos, como você se comporta em relação ao dinheiro, mas eles são fundamentais para você conseguir estruturar os teus investimentos. Beleza? O passo 3, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O passo 3, ele está ligado a uma ação prática que você vai precisar fazer. Você vai precisar entender qual é a sua situação hoje. E eu já vou avisando, isso dói, tá? Quando a gente para olhar para a nossa situação financeira e quando a gente nunca fez isso, isso dói. Principalmente se você tem dívidas.
Então, o que é uma pessoa endividada? Uma pessoa endividada é aquela que tem parcelas em aberto, tem valores para pagar. Se você faz um financiamento de um carro, você passa a ser um endividado. Quando você deixa de pagar as parcelas, você passa a ser um inadimplente. Então, endividado não é só quem não pagou. Endividado é quem está devendo alguma coisa. Você tem um carro e você ainda não pagou, tá? Existe uma pesquisa que foi feita, acho que foi pelo Sebrae, se eu não estou enganada, que 70% dos brasileiros estão endividados. E desses, 25% estão inadimplentes. É muita gente. É muita gente. Não consegue pagar, tá? Então, o que você vai fazer? Qual é a ação prática que você vai fazer em relação a dívidas, em relação a valores que você tem para pagar, cartão de crédito, contas que você tenha feito, empréstimos, tá? Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai listar tudo. Tira isso da tua cabeça, que às vezes a gente acha que a gente consegue fazer a contabilidade na nossa cabeça, né? A gente não consegue. Tira isso da tua cabeça e coloca no papel. Olha para esse papel. Então, coloca lá. Do cartão. Do cartão faltam tantas parcelas da Casa Bahia. X parcelas da Casas Bahia. X parcelas da loja XYZ. X parcelas disso, daquilo, daquilo. Coloca lá. Tudo que falta. Eu tenho a prestação da casa, do carro. Beleza, coloca lá. Quantas parcelas faltam? E o valor. Começa a fazer essa lista de tudo que você está devendo. Isso já vai te trazer uma maior conscientização. Isso já vai te ajudar a pensar, putz, como é que eu vou me organizar para investir se eu tenho essa porrada de coisa para pagar aqui? Já vai começar a mudar a sua mentalidade, tá? Então, para cada dívida, você vai buscar descobrir o quanto que você pegou emprestado, porque às vezes você tem lá um valor para pagar, que é diferente do valor que você pegou emprestado, né? Às vezes não, na maioria das vezes isso vai acontecer. Porque lá nas parcelas você vai ter juros embutidos, né? Então, você vai precisar saber dos empréstimos. Qual foi o valor que você pegou emprestado? Valor inicial. Como é que você vai fazer para descobrir isso? Você vai ligar para o banco, ou vai passar lá no banco, vai falar com o gerente, vai pedir uma coisa chamada memória de cálculo da tua dívida. Vai estar tudo lá. Todo o valor que você pegou, quanto você já pagou e quanto ainda falta, tá? Por quê? Porque daí você vai saber qual é o valor principal da tua dívida, tá? E aí você vai saber também quais são as taxas de juros que eles estão te cobrando, porque você pode buscar negociar isso com outro banco, né? Fazer uma portabilidade desse empréstimo, baixar as taxas. Então, você precisa entender qual é o custo efetivo total dessa dívida que você tem, tá certo? Para poder fazer algum tipo de negociação. Então, primeiro, se você tem dívidas, você precisa passar por esse passo 3 e ter clareza disso, tá certo? Então, essa é a ação prática. Tem dívida, vai buscar saber qual é o valor da dívida e quanto ainda falta para pagar, tá certo? Passo 4, e é um passo que eu falo em quase toda a aula. Quem acompanha as minhas aulas já deve estar careca de saber sobre isso. Você precisa fazer o seu orçamento para descobrir quanto você pode investir e quanto você pode pagar daquelas dívidas caso você tenha. Então, a gente só consegue definir quanto a gente vai investir montando o nosso orçamento. Então, o que seria o ideal aí de um orçamento? Aqueles gastos essenciais, vamos supor assim, a minha vida essencial, né? O que eu preciso para sobreviver. Dentro do meu orçamento lá, que é 100% do que eu ganho, esses gastos essenciais, eles não deveriam ultrapassar 55% do teu orçamento. Você já parou para avaliar quanto corresponde esses teus gastos essenciais aí com habitação, né? Transporte, alimentação, saúde. Quanto que você gasta com isso? Então, eu vou deixar uma sugestão aqui. Busca ajustar esse teu valor para 55%. Seria um orçamento bem bacana. Por quê? Daí vai estar sobrando uma parcela significativa aí do teu orçamento. O que a gente vai fazer com o resto? Investir tudo, Rubia? Não. A gente sabe que a gente precisa ter uma parcela do nosso orçamento para lazer.
E as pessoas às vezes não destinam uma verba para lazer, só que elas acabam gastando. E por elas não fazerem essa definição, elas acabam gastando mais do que podem. Então, a minha sugestão é: destina 10% do teu orçamento para lazer e usa aquele valor. Mas chegou nos 10%, para, tá? Então, se diverte aí de acordo com o teu orçamento. E aí, tá sobrando 35% ainda, né? 30%, o ideal seria você investir. E os outros 5% você vai destinar para doações e presentes, que volta e meia a gente tem um presente, alguma coisa para comprar. Então, o ideal é que a gente consiga investir 30% do nosso orçamento. Ai, Rúbia, mas isso está totalmente fora de cogitação para mim. Começa com 5% e vai melhorando o teu orçamento. Depois aumenta para 10%, depois aumenta para 15%, 20%, 25% e até chegar nos 30%. Tá? Então, essa estrutura que eu passei para vocês é a estrutura de um orçamento saudável. Então, 55% gastos essenciais, 10% lazer, 30% investimentos e 5% doações e presentes. Beleza? E aí, eu vou repetir uma frase que eu também gosto muito, que é: no controle financeiro que está a sua liberdade. Às vezes a gente pensa assim: ai, não vou fazer orçamento não, senão vou ficar amarrada aí nesses valores, daí eu não posso gastar mais, vou ficar presa. Só que o que acontece? Você começa a entrar num ciclo de fazer compra, passar cartão, negociar cartão, e o dinheiro acaba não sobrando nunca. Às vezes seu salário entra e já é comido aí pelo cheque especial, e aí sim você tá sem liberdade. Então, ter o controle financeiro vai, na verdade, libertar você, vai te dar possibilidades. Você sabe o quanto você pode gastar, você vai dormir a noite tranquilo, você vai estar fazendo seus investimentos, seu dinheiro vai estar crescendo, automaticamente você vai criando uma fonte de renda passiva. Então, ali que está a sua liberdade. Já viram alguém ser independente, ser livre financeiramente sem ter investimentos? Não existe, a gente precisa investir. E se não sobra, Rúbia? Não sobra 30%, não sobra nem 1%. Se não sobra, você vai voltar para o passo 2, que eu falei anteriormente. Qual é o passo 2? Fazendo renda extra, reduzir despesa, tá? Então, se você chegou aqui e não sobra, depois você assiste essa aula de novo, o passo 2, e você vai refazer aquilo lá e vai primeiro conseguir aquilo para depois avançar, tá? Passo 5. Você precisa fazer simulações. Eu costumo falar aqui que existe a calculadora do cidadão, que é uma ferramenta online. Você digita lá no Google, calculadora do cidadão, vai abrir uma página do Banco Central com uma calculadora. Aí eu quero saber se eu investir R$300 todos os meses e eu conseguir uma taxa de 7% ao ano, em 30 anos, quanto dinheiro eu vou ter? Só você jogar os valores lá que ela calcula para você. Então não precisa ser um expert em matemática financeira para fazer simulações. Você tem ferramentas para isso. Você precisa entender quais são as taxas que a gente está vivendo. Quanto que está a Selic? Você vai entrar lá no site do Banco Central, bcb.gov.br, lá você vai ter a taxa Selic. Quanto que está a inflação? IPCA, também no site do Banco Central. Quanto está o CDI, a taxa DI, que é uma taxa utilizada aí para aplicações de renda fixa? Você vai encontrar isso onde? Lá no site da B3. Então, você tem todas as ferramentas disponíveis para você fazer as suas próprias simulações, certo? Então, antes de entrar nesse mundo dos investimentos, com uma faixa nos olhos, com uma venda nos olhos, sem saber aonde você está entrando, faça simulações, faça cálculos. Entenda que é melhor você receber juros compostos do que pagar juros compostos, tá? A outra coisa relacionada a isso: que tipo de investimento você vai escolher para vocês? Na nossa jornada do investidor, teve uma das aulas que eu falei dos perfis de investidores. Qual é o seu perfil de investidor? Quem é você no mundo dos investimentos? Você aguenta a volatilidade do mercado de ações? Você é aquela pessoa mais conservadora que preza aí pela segurança? Quem é você no mundo dos investimentos? Então, você precisa conhecer também, tá?
O passo 6 é você ter um plano de investimento. Nas minhas mentorias para investimentos, eu ajudo os meus alunos a construírem um plano, definindo lá o objetivo deles, qual que vai ser a meta de investimento deles, como que eles vão fazer, criando as estratégias. Então, você precisa ter esse plano de investimentos, né? Não é simplesmente para você investir nos produtos mais rentáveis. Você precisa investir naqueles produtos que estão de acordo com os teus objetivos. E objetivo a gente elabora fazendo planejamento, fazendo planos, né? Quais são os seus objetivos? Você já tem a sua reserva de emergência, de segurança? Então, pelo menos 10% dos teus investimentos, eles precisam ser destinados para você formar a sua reserva de emergência. Isso vai te dar mais segurança nos investimentos também. Então, a reserva de segurança, ela tem que ser o primeiro item lá da tua lista de investimentos. O primeiro objetivo para você. Quem fez a jornada também fez isso, fez o cálculo, né? Da sua reserva, estipulou quanto que vai guardar por mês. Eu ajudei as pessoas a fazerem isso. Então, você também precisa fazer, tá? E o passo 7 é você pensar nos seus investimentos para realizar os teus sonhos, para a tua aposentadoria, que isso também você precisa, né? Então, isso tudo que eu tô falando aqui em relação aos objetivos, na verdade, eles voltam lá com o passo 1, é um ciclo, né? Voltam lá para o passo 1, onde está ligado com o seu grande porquê. Por que você quer investir? Certo? Então, você precisa organizar a sua vida financeira para fazer o dinheiro sobrar, para então investir. Existe um caminho a ser percorrido, né? E esse é o meu recado para hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Compartilhe essa aula aí com aquelas pessoas que querem organizar a vida financeira, querem começar a investir. E muito obrigada, né? Por hoje, por essa terça. Terça que vem tem mais. Na terça que vem, então, nós vamos ter uma aula falando e refletindo, né? Como o poder do não, ele pode ajudar ou atrapalhar as suas finanças. Tá certo? A sua vida financeira. Então, espero vocês na próxima terça novamente, às 19 horas, para a gente falar sobre esse tema. Um grande abraço a todos e nos vemos na terça. Tchau, tchau!